Candidato, a campanha de Bolsonaro, a campanha do senhor, sempre defendeu o porte de armas, o direito da população ter armas. Mas isso aí não tiraria do Estado o monopólio da força? E isso aí não é uma forma de dizer que cada um se vire sozinho? Essa questão, como sempre, né, Miriam, é uma questão polêmica, né? Ninguém é dono da verdade nesse papel. A nossa visão é que não é simplesmente jogar fuzil e pistola para cima, cada um pega e sai portando arma. É a pessoa ter o direito de portar a sua arma, ou seja, vai ser submetida a um teste psicotécnico, não é? Vai ter que fazer prova de tiro e aí ela vai portar a sua arma desde que queira. Eu até comparo, pode ser uma comparação exagerada, vamos dizer assim, não é? Mas os acidentes de trânsito matam quase tanto quanto os homicídios no país. E ninguém proíbe de vender carro, muito menos estão preocupados da forma como os nossos motoristas estão sendo formados, e a gente vê desastres ocorrerem à noite e dia, finais de semana, não é? Problemas graves. Pode ser uma comparação, que resolve? Pode ser uma comparação exagerada, Miriam, mas o que eu julgo é o seguinte, o que o Bolsonaro coloca é a liberdade de você escolher, quer ou não ter uma arma. E em que isso aí vai resolver o problema? Mire, a questão do porte da arma, de você ter uma arma, é a questão do equilíbrio de forças, né? Então você pega, por exemplo, você é uma mulher mais frágil, obviamente, sendo atacada por uma pessoa na rua, um homem de 120, 130 quilos, se você tiver uma pistola e souber usar, você vai dissuadir esse Talvez ele me tome a arma e ele passe a ficar armado. Mas para isso você terá que passar por uma prova de tiro, por um treinamento, e você terá capaz de reagir se houver momento. E o monopólio da força, que é do Estado? O monopólio da força é para as questões coletivas, não é? Então, quando você tem grupos, como nós temos aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares do país, que ocupam territórios por meio da força, nós não podemos permitir que isso ocorra. Acho. É a minha visão. Só o Geisel, Médici não, ninguém. Médici diferente. Médici foi um governo diferente. Agora o Geisel foi o homem que realmente... O senhor acha que foi melhor? O Médici foi o melhor governo do que o Geisel? Foi, na minha visão, sim. Mas não foi o período mais duro da ditadura, da repressão? Miriam, essa questão da ditadura, né, isso é história, né? Eu sei que você teve a sua passagem, né, difícil aí nesse período, não é? Mas isso é história. Mas eu não falo por mim, eu falo pela história. A história terá que ser bem contada a esse respeito. Não é? Nós tivemos grupos organizados que tentavam implantar um outro tipo de ditadura, vamos colocar assim, atacaram o Estado se defendeu, e quando ocorre guerra, a primeira coisa que é vítima é a razão. O senhor tem dito, e também o candidato Bolsonaro, que o coronel Carlos Brilhante Ustra é um herói. E no período que ele ficou no DOI-CODE, 47 pessoas morreram. Eles estavam sob a custódia do Estado. E o senhor acha isso normal, que um herói deve fazer isso? Comandar um estamento militar, um local do Estado em que 47 pessoas morrem sob a custódia do Estado? Olha, os meus heróis não morreram de overdose, Miriam. Tá? Carlos Alberto Brilhante Ustra foi meu comandante quando eu era tenente em São Leopoldo. Um homem de coragem, um homem de determinação, que me ensinou muita coisa. E os mortos? E tem gente que gosta de Carlos Marighella, assassino, terrorista, autor de um manual que é explorado por todos os terroristas. Eu pergunto pelo Estado, o papel do Estado brasileiro naquele momento. Houve uma guerra, Miriam, houve uma guerra. Excessos foram cometidos? Excessos foram cometidos. Então o seu herói matou pessoas? Heróis matam. Candidato, o senhor falou agora há pouco que não concorda com tudo que o Bolsonaro fala, mas não citou a questão das mulheres, as declarações polêmicas dele em relação às mulheres. Por exemplo, que deu uma fraquejada quando teve uma filha mulher, quando ele admite ali a diferença salarial entre o homem e a mulher. Queria saber do senhor se o senhor concorda com essas declarações dele. Eu acho que o Bolsonaro está sendo demonizado, né? Inclusive a campanha que tem sido feita aí por um determinado candidato contra ele é de uma baixaria sem tamanho, porque pinça a frase de alguma discussão, não é? E passam a imagem que o Bolsonaro é o terror, né? É o camarada que não respeita as mulheres. E não
não é isso, né? O Bolsonaro é um cara que foi criado numa cidade do interior de São Paulo, um homem que se fez, um homem de família, né? E essa questão das mulheres está mais do que... Eu sou filho de uma mãe que trabalhava fora, né? Na década de 50, né? Então, isso aí, o mercado de trabalho foi conquistado por você. Mas quando ele disse que deu uma fraquejada quando teve mulher, o senhor... O Bolsonaro ele tem aquelas figuras de retórica, é o jeito dele. Às vezes ele quer fazer uma piada... Mas o que ele quis dizer com isso? É uma piada, André. Ele quer fazer uma piada e aí, como muita gente tem uma certa... Não, o Bolsonaro é o cara de direita, é um sujeito radical, então... Mas é uma piada de mau gosto, né? É, aquela história, né? Às vezes, se você contar essa piada no meio de homens, não é problema, mas se mulheres assistem, é um problema. Mas ele é candidato à presidência da República. Pois é, exatamente, né? Miriam Leitão.